Fala pessoal, bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal e o assunto é claro as declarações de Emmanuel Macron, presidente francês, que disse que não descarta a possibilidade de envio de tropas para o território ucraniano. Isso aí deu muito o que falar essa semana, ainda está dando muitas declarações, está rendendo muita coisa no cenário geopolítico, até declarações pesadas de Putin e declarações de outros parlamentares e tantas outras coisas mais, mas o governo americano, de certa forma, né, depois até das declarações do Lloyd Austin, enfim, e o próprio governo americano diz que não há indícios de que a Rússia esteja se preparando para usar armas nucleares contra o Ocidente. Isso aí é, de certa forma, uma tentativa de apaziguar as coisas. Essas declarações, elas efetivamente vieram depois do presidente Vladimir Putin ter alertado o Ocidente sobre uma possível guerra nuclear no caso das tropas da OTAN que seriam enviadas para o território russo, né? Então, realmente foi uma das coisas que mais falou essa semana. E o mais interessante dessa história é que essa semana não só o presidente Emmanuel Macron, mas o secretário de Defesa dos Estados Unidos, general Lloyd Austin, e a premier da Estônia, Kaja Kallas, disseram que haveria a possibilidade de um envio de tropas da OTAN para o território ucraniano, ou seja, que não poderia ser descartado. Ele já vem Vladimir Putin, né, num longo discurso sobre o estado da nação que é realizado anualmente na Duma, né, ele realizou para a elite da política russa e também outros parlamentares, alertando o Ocidente e que também ele, de certa forma, parabenizou o país pelos seus aviões, sobre seus mísseis hipersônicos e tantas coisas mais. Ele também disse sobre as consequências para o mundo caso ocorra uma guerra entre Rússia e a OTAN e que, na sua visão, não haveriam vencedores. Na verdade, né, pessoal, uma guerra entre Rússia e OTAN seria bem complicado. Ele acusou o Ocidente de tentarem arrastar a Rússia para uma grande corrida armamentista, trazendo literalmente uma insegurança global. Isso são as palavras de Vladimir Putin. Além disso, alegou que garante que as forças nucleares estratégicas da Rússia estão em estado de total prontidão. Isso é um dos pontos que ele também fala, né? E o mais interessante é que o discurso do Vladimir Putin acontece há pelo menos 2 semanas antes das eleições que vão ocorrer no país e certamente não terão participação da oposição e provavelmente Putin ficará por mais 6 anos no mandato, né? Inclusive, pessoal, importante falar que numa matéria veiculada pela agência de notícias Reuters, Putin diz que o modelo em que segue o curso da guerra na Ucrânia, ela poderá sofrer um golpe irreparável e que a tentativa de reaver os territórios ocupados até agora foram totalmente por água abaixo e que nunca será forçada a abandonar os territórios obtidos. Essas são as declarações de Vladimir Putin nas últimas horas, né? E um dado também muito interessante é a questão da morte do seu principal opositor, Alexei Navalny. Ontem, milhares de russos compareceram à cerimônia ao enterro de Alexei Navalny, o principal opositor russo que morreu de forma muito suspeita numa prisão lá na Sibéria. E cabe a gente também fazer uma análise no sentido de que como que a Rússia poderia realizar um ataque com armas estratégicas ou armas nucleares táticas. As armas nucleares estratégicas seriam aquelas armas nucleares que seriam literalmente disparadas a longa distância, atingindo inúmeros países e até outros continentes. Agora, é claro, as armas nucleares táticas seriam aquelas armas de menor capacidade ofensiva, porém uma capacidade de destruição também um pouco grande, mas não de tanta expansão, mas poderia ser atingidas em pontos bem específicos, principalmente na Ucrânia. E quando Putin fala que a Rússia está ameaçada pela OTAN, ele entende que o território ucraniano pertence à Rússia. E até
nessas últimas declarações que foram dadas na Duma, ele literalmente diz que as terras já conquistadas jamais serão devolvidas para os ucranianos. É um ponto também que realmente cabe bastante discussão. E quando Vladimir Putin fala dessa questão da dificuldade de os ucranianos reaverem esses territórios que a Rússia reconquistou, é claro que ele está enfatizando a respeito da contraofensiva ucraniana que realmente não teve sucesso, né? Com grandes perdas, muitos equipamentos ocidentais que foram enviados para apoio aos ucranianos foram perdidos, e áreas que estavam em poder dos ucranianos há bastante tempo, os russos avançaram com a cidade de Avdiivka e também Robotyne, né? A gente acompanhou bastante isso daí. Os russos literalmente conseguiram fazer 3 linhas de fortificações muito consistentes, e os ucranianos tiveram muita dificuldade para penetrar essas linhas defensivas russas. Um outro ponto interessante é que, e que muitos analistas vêm falando há bastante tempo, que essa contraofensiva não era para ter sido feita sem antes ter um efetivo apoio aéreo. Mas a gente sabe que nesse conflito a questão da opinião pública e a questão da pressão internacional é muito grande, até porque são diversos milhões de dólares, tanto dos Estados Unidos como de diversos países europeus, e é claro que, de certa forma, a cobrança vem para cima tanto do Zelensky como na época do general Zaluzny, né, que agora não está mais no comando das forças ucranianas, né, justamente por causa dessa questão toda da perda significativa de territórios e também da ofensiva que não deu muito certo. E aí tantas coisas mais que foram faladas a respeito de corrupção e tantas coisas mais, mas o ponto central é realmente a questão relacionada da perda de territórios. Beleza, pessoal? Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quer fazer um curso de drone, faça o curso na MB Drone, vou deixar o cupom de desconto na descrição do vídeo. Também, se você quer fazer uma pós-graduação em Polícia Judiciária Militar, faça uma pós-graduação no Instituto Ventura, que eu também vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo. Beleza, galera? Um grande abraço, valeu!